está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. O tema que o Espírito de Deus falou comigo durante essa semana é 5 passos para a libertação. 5 passos para a libertação. E o texto básico que nós vamos ler é João, capítulo 8, versículo de número 36. É um versículo bastante conhecido. Você já ouviu ele várias vezes. Mas eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, através desse versículo. Eu creio que o Espírito de Deus, ele vai falar comigo e com você. Todos acharam? João, capítulo 8, versículo de número 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se eu e você lermos o versículo de número 32, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, desde quando eu e você nascemos, nós temos aprendido a dizer simplesmente o quê? A verdade. Quando um pai chega perto do filho para chamar a sua atenção ou corrigi-lo, porque você quer o melhor para o seu filho, você quer a resposta qual? A verdade. E Deus não é diferente comigo e com você, irmão. Todas as vezes que eu e você nos colocamos diante a presença de Deus, Deus quer ouvir de nós o quê? A verdade. Mesmo que eu e você estejamos caminhando, ou no meio desta caminhada acontece uma coisa que é contrária à vontade do Senhor, Ele requer de nós o quê? A verdade. Então vamos lá. A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossa vida. Cristo nos liberta da condenação do pecado e da influência do diabo. Somente nele que encontramos a verdadeira liberdade ou libertação. Talvez eu e você estamos aqui e antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, eu e você já fomos em vários caminhos, em vários lugares, buscar a solução, ou a resposta para os nossos problemas, ou uma esperança para mudar aquilo que você tem enfrentado. E às vezes nós só obtemos o quê? Frustrações. E hoje não é diferente. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus quer falar comigo e com você. Existem muitas igrejas, existem muitas religiões, mas existem muitas pessoas indo em lugares errados, que não traz para ele a verdadeira libertação. Quem liberta é somente Jesus Cristo, irmão. Aí fora você vê muitas pessoas discutir sobre religião, sobre crença, sobre denominações, ficam brigando. A Bíblia está dizendo que quem liberta é o Filho do homem. Não é a igreja, não é a placa. É eu e você reconhecer o sacrifício que foi feito através do Filho de Deus, quem? Jesus Cristo.
E uma bela vez ele estava conversando com seus discípulos. E ele olhou para eles e falou: se o Filho libertar, vocês são livres. Nós que aqui estamos nesta noite, somos livres. Mas muitas vezes Satanás quer aprisionar eu e você no nosso passado. Às vezes na nossa caminhada nós erramos. É normal de cada um de nós, porque nós somos seres humanos, somos carnes, estamos sujeitos a errar. Mas Jesus está ensinando, se a verdade entrar dentro de nós, ela vai nos condicionar a cada dia, libertar dentro de nós aquilo ainda que nos distancia do Senhor. Porque a mudança no homem ou na mulher é como se você subisse uma escada muito grande e ela nunca chega ao fim. Estava conversando com um irmão essa semana e eu comentei com ele, às vezes na nossa caminhada, nós damos 2, 3 passos para frente e às vezes voltamos 5 para trás, porque temos que começar tudo de novo. Mas Deus não abre mão de mim e de você. Ele nos ama, independente da condição que eu e você nos encontramos hoje, porque Ele que nos escolheu. Segundo, João 8,34, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, que todo aquele que cometer pecado é servo do pecado. Então aqui está nos ensinando que todos os dias nós precisamos ser libertos. Precisamos ser transformados. Por quê? Nós nascemos de quem? Do pecado. Porque o homem escolheu e foi contra a vontade de Deus. Então nós se tornamos o quê? Pecadores. Então eu e você precisamos todos os dias ser libertos. Então vamos lá. A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação. E a mais importante delas é, com certeza, a espiritual. Porque sem ela é impossível ser feliz. De todas as libertações que eu e você precisamos passar, a mais importante é a espiritual. Existem muitas pessoas que têm facilidade de conseguir várias coisas, mas a sua vida espiritual, ela é travada. Você vê muitas pessoas cercadas de bens, de coisas materiais, mas você olha nos olhos dela a tristeza, porque aquilo que nós adquirimos aqui na terra não é o suficiente para trazer a libertação espiritual. A libertação espiritual quem traz é o quê? Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso. Quando eu e você abrimos o coração de verdade. Eu ouvi um pastor dizer uma coisa. Talvez não sei se você vai concordar comigo, mas eu concordei com ele. Nós falamos que nós que aceitamos Jesus, não é? Quem aqui já falou isso? Várias vezes. Todos nós falamos isso. Não, mas não foi nós que aceitamos Jesus. Foi Jesus que nos aceitou. Quem somos nós, pecadores, falhos, para aceitar aquele que é santo, poderoso, eterno, morar dentro de nós? Ele nos aceita. Ele nos aceitou. E o amor dele é incondicional. Ele deu a mim e a você um ser chamado Espírito Santo, o Consolador, para nos consolar quando eu e você estamos enfrentando um momento difícil. Quem nos consola? É o Espírito Santo.
Às vezes você conversa com um amigo, às vezes você conversa com amiga, mas não é o suficiente. Quando você chega em casa, você deita a cabeça no travesseiro, há dentro de você um vazio que só Deus pode preencher, e só o Espírito Santo pode preencher, e só é preenchido quando eu e você conhecemos a verdade. Eu já andei em vários caminhos, irmão. Há caminhos que parecem para o homem ser bem, bom, mas o final dele é o quê? A morte eterna. Mas o caminho que Jesus propõe para mim e para você é a vida eterna. Fácil é? Não, mas não é impossível de eu e você vencermos. Jesus chegou perto dos discípulos e falou assim: vocês vão me servir, vocês vão obter vitória, mas vocês vão ter que vencer as aflições. O que é aflição? É os problemas do dia a dia, é as lutas que temos que lutar consigo mesmo. Nós temos dois inimigos: primeiro, Satanás; segundo, eu e você. Muitas vezes nós se tornamos o próprio inimigo. Quando você olha no espelho, o velho homem começa a falar com você assim: quando você estava aqui fora, as coisas eram mais fáceis, você tinha tudo, você era cercado de amigos, tudo que você queria, você tinha. Agora você foi para Jesus, as coisas são difíceis, às vezes falta para você, às vezes você vive mais chorando do que sorrindo. Eu prefiro viver mais chorando do que sorrindo, porque no meu choro, Deus sempre está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Quem sustenta a mim e a você é Deus. 1 João 3,8: então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê esses 5 passos a partir de agora. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Vamos abrir um parênteses aqui antes da gente dar sequência. Se eu e você continuarmos optando pelo pecado, nós vamos se tornar o quê? Praticantes do diabo. Nós vamos se tornar o quê? Filhos do diabo. Porque o diabo faz o quê? Destrói, rouba e mata. E a Bíblia está dizendo: porque o diabo peca desde o princípio. Sabe aonde começou o pecado? Ele ainda não chamava diabo, ele chamava Lúcifer, que significa anjo que radiava luz. Deus deu a ele uma autoridade, e ele achou que podia ser maior do que Deus, e ele começou a influenciar todas as áreas dos anjos, todas as 4 classes de anjo com a influência. Hoje não é diferente. Uma pessoa consegue influenciar centenas e milhares de pessoas. É mentira que eu estou falando? Não, Lúcifer influenciou a 1/3 parte do céu. Ele olhou e falou assim: aí, se vocês me adorar, eu darei tudo o que vocês quiserem. Me adore para que o meu trono seja mais alto do que o de Deus. Ei, acima de Deus não existe ninguém. Por isso que quando ele se revelou a Moisés, ele disse: eu sou o que sou, de geração em geração, esse é o meu memorial. Ele é o único. E hoje é diferente. Não, o homem quer colocar a sua autoridade, o seu poder acima de quem? De Deus. Talvez você já foi em algum lugar e já ouviu muitas pessoas falarem assim: se eu não orar, não acontece. Se eu não tiver, não acontece. Quem não pode faltar na igreja, preste atenção: o pastor pode faltar, o obreiro pode faltar, o discípulo pode faltar, mas quem não pode faltar é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, porque Ele é o único que dá a vitória que eu e você
precisamos. É Ele. Primeiro passo: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro passo. Quer que a sua vida mude? Fala assim: Senhor, hoje eu abro a porta do meu coração. Entra nele, tranca e leva a chave e não sai nunca mais. Mas eu e você temos que ter 3 coisas: atitude, fé e ação. O vizinho que está do teu lado não pode tomar decisão por você. A minha esposa não pode tomar decisão por mim. Os meus pais não podem tomar decisão por mim. A decisão hoje é minha. A decisão hoje é sua. O primeiro passo é aceitar. E Ele está aqui na frente, só esperando você abrir os lábios e confessar. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar no sentido bíblico significa crer, confiar e seguir. Irmãos, vou falar uma coisa aqui que eu penso. Tudo na nossa vida que nós fazemos, nós se arrependemos. A única coisa que quando eu e você tomamos atitude, que nunca vamos se arrepender, é de deixar Jesus entrar na nossa vida. Tudo que você faz, você se arrepende. Mas quando o homem, quando a mulher deixa Jesus entrar, ele nunca vai se arrepender. Ele pode se ausentar da igreja, ele pode parar de vir na igreja, mas ele nunca vai falar para você: a maior escolha errada que eu fiz foi ter deixado Jesus entrar no meu coração. É mentira. A única coisa que eu e você não vamos se arrepender nunca é de deixar Jesus entrar dentro de nós. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador e ser o primeiro, você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele todos os dias. Quando acordamos pela manhã, necessitamos da sua misericórdia. O que a Bíblia diz? Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia, eu e você não estaríamos mais aqui. Mas a misericórdia de Deus é tão grandiosa que Ele nos dá a bênção. 1 João, capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 6. Que diz assim, ó: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Quem conhece, guarda. Você tem guardado? Quando você vai pregar para alguém que não conhece Jesus, você tem guardado os seus mandamentos? Porque quem toma a decisão de aceitar, guarda o mandamento. Mas o que não guarda é mentiroso. E nele não está a verdade. O que nós lemos no primeiro versículo? Que a verdade que liberta. Então ali está dizendo, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Temos que andar como Jesus. Então você vai concordar comigo que nós precisamos ser libertos. Será que eu e você temos andado como Jesus? Será que eu e você temos praticado as coisas que Jesus praticou? Em
por isso que eu e você, todas as vezes que viemos na igreja, precisamos ser libertos. Não se assuste se alguma sexta-feira você me ver aqui na frente pedindo oração. É porque eu preciso ser liberto. Para mim andar como Jesus andou, eu preciso ainda ser liberto. Para que a sua plena glória se aperfeiçoe em nós. Segundo passo, ande em santidade. O que a Bíblia diz? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então o negócio hoje está ficando sério. Então o negócio hoje está estreitando para mim e para você. Quer ver Deus? Então vamos abrir mão daquilo que nos separa de Deus. O Espírito Santo vai começar a te mostrar, como Ele já está me mostrando. Só Deus sabe o que eu passei o mês de agosto. Graças a Deus que o mês de agosto foi embora ontem. Se inicia setembro. Eu creio que este mês eu vou ser melhor do que eu fui em agosto. Eu creio que você será melhor do que você foi em agosto. A palavra santo significa separado. O que está distanciando eu e você de Deus? Ninguém aqui precisa apontar o erro de ninguém, irmão. Porque nós temos o Consolador. Nós temos um amigo que mora dentro de nós. Quando eu e você deitamos a cabeça no travesseiro, o nosso amigo fala: aí, Leandro, hoje você vacilou. Você cometeu isso aí, ó. Isso aí te separa de Deus. Não precisa o pastor Moisés apontar o dedo para mim, não. Não precisa aí querer me acusar, não, porque eu tenho um amigo que até para corrigir, ele corrige com amor. Teve um dia que o Espírito Santo falou assim comigo assim: você acha que se Jesus estivesse no seu lugar, ele estaria fazendo o que você fez agora? Hein? Precisa de alguém falar mais alguma coisa? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 18. Que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que eu e você se tornamos? A morada de Deus. Eu pergunto para você de novo: que Deus é esse que tem o universo na palma da sua mão? Que Deus é esse que é santo, poderoso, eterno, escolheu o pecador para morar dentro dele, e ainda diz: vós és o meu templo, e andarei com vós todos os dias. Que Deus é esse, irmão, que nós servimos, que ama o pecador, que anda com o pecador, e que escolheu o pecador para morar dentro dele. Tem pessoas que acham que Deus habita num palácio lindo, cheio de pedras preciosas. Não, irmão. O maior palácio de valor que Deus tem é eu e você. Porque quando Deus vai fazer o homem, Ele não usou a palavra, Ele usou a própria mão. Porque Ele diz: façai o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? A imagem e semelhança de Deus não é essa matéria que nós carregamos. Porque isso aqui vai voltar para o pó. A imagem e semelhança é o que está dentro de mim. A alma e o Espírito. Você crê nisso? Porque um dia
a nossa carne vai se decompor e voltar ao pó de onde nós somos feitos. Mas a imagem e semelhança que está dentro de mim, de você, vai ter que voltar para Deus. E é Ele que vai dar a sentença final. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecer em sua vida, em minha vida, que temos que lutar, que ele não domine o seu coração. O pecado não pode dominar o nosso coração. O pecado não pode dominar a nossa vida. O pecado não pode dominar as nossas escolhas, as nossas atitudes, porque andamos direcionados por Deus. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Irmãos, eu respeito todos os meus amigos que fizeram as escolhas deles. Eu converso com todos. Não faço acepção de ninguém. Ninguém. Só que quando não dá mais para mim, eu saio de fininho. Porque a Bíblia está dizendo: fuja da aparência do mal. Vou te explicar o porquê. Eu converso com esse amigo aqui que usa droga. Aí passa um irmão lá no fundo da rua. Ele já vai me julgar porque eu estou conversando com esse jovem porque ele usa droga. Mas ele não sabe o que nós dois estamos conversando. As pessoas te julgam pela aparência do mal. É mentira? Não é assim que é aí fora? Tem gente que põe a mão até no rosto e fala assim: misericórdia, eu não acredito que eu vi aquele pastor conversando com aquele andarilho que fica lá na praça. Jesus também ama ele. Jesus também veio para ele. Ele só está esperando alguém chegar até ele. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Jesus só está esperando uma oportunidade. Ele só está esperando eu e você tomar atitude e de apresentar para ele quem é Jesus. Porque as pessoas olham para mim e para você, irmãos. Elas veem o que você foi, o que você é hoje. E ela olha e fala assim: ó, você mudou. Você mudou. Porque eu andei com você. E hoje eu vejo que você é um homem e uma mulher diferente. Mas quem nos mudou? Foi Jesus. Porque fizemos a escolha certa. Tivemos a atitude de aceitar para a vida ser mudada. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Qual é o foco que as pessoas estão preocupadas hoje? Hoje o Espírito Santo está nos estreitando. Tem muita gente que não está preocupada em vir na igreja para buscar salvação. Eles estão preocupados em sair daqui com uma bênção, que ele vai ser próspero, que ele vai ter um carro caro, que ele vai morar num condomínio fechado. Muitos querem ouvir isso. Mas a maior riqueza que eu e você possamos adquirir hoje é sair daqui com a certeza da salvação. Porque a maior riqueza que nos espera está no céu, criado pelo próprio Jesus. Porque ele falou assim: discípulos, eu vou para o Pai preparar morada. Que Deus é esse que vai fazer uma casa para mim e para você, pastor Moisés, no céu? Será que a sua mansão vai ser do lado da minha? Será que Deus vai me dar essa honra de ter minha casa do lado da sua? Ou será que Deus vai me dar essa honra de ter minha casa do lado da sua? Lá no céu a sua casa vai ter as melhores pedras preciosas, as melhores madeiras.
creia nisso, saia daqui hoje. Jesus, muda a história da minha vida. Porque o fim está próximo. Tudo aquilo que cega o nosso entendimento para a gente não conseguir enxergar Jesus, que Ele hoje tira as escamas dos nossos olhos. Às vezes as coisas não dão certo para nós. Nós queremos culpar o ministério, nós queremos culpar o líder da igreja. O ministério e o líder não têm culpa, irmão. A culpa é minha e sua. Só que nós não temos a humildade de confessar: Jesus, eu não estou sendo vitorioso porque estou tomando decisões erradas. Aí a gente quer colocar a culpa no pastor, quer colocar a culpa na igreja, quer colocar a culpa no irmão, que às vezes o irmão não te cumprimentou, né, John? Aí a gente coloca a culpa nele. Aí eu não vou lá mais porque o Jonathan nem olhou para mim. Ei, quem tem que olhar para mim e para você é Jesus. É Ele que está aqui na frente, olhando para mim e para você, vendo a necessidade de cada um de nós, que estamos aqui nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo de Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que preparar o nosso corpo. Tem muitos aqui que às vezes não vai passar nem pela morte. E quando Jesus voltar nas nuvens, o que vai transformar o corpo corruptível no corpo incorruptível é o quê? O Espírito Santo de Deus, que vai fazer eu e você desprender da matéria e subir ao céu, ao encontro do nosso Cristo. Eu não vejo a hora do portão celestial se abrir, os anjos soarem a trombeta e o Senhor Jesus me chamar pelo novo nome. Te chamar pelo novo nome e dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que é preparado, Deus da fundação de tudo que Deus havia criado. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra, mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares. Irmãos, a vida, para quem sabe viver aqui na terra, é bom. Porque a Bíblia diz que eu e você vamos comer o melhor dessa. Antes de Jesus arrebatar a igreja, eu e você vamos desfrutar do melhor desta terra. Não se assuste no que eu vou te falar. Até dentro da igreja, Satanás entra e senta no banco. Porque ele está em todos os lugares. Se eu estiver mentindo alguma coisa aqui, você pode levantar e mandar eu descer daqui. Satanás também entra dentro da igreja. Satanás também sobe muito em cima de altares, porque muitos líderes não estão levando o evangelho a sério. Os fariseus e os escribas conheciam a verdade de canto a canto, mas eles impediam as pessoas de entrar no reino do céu. É o que está acontecendo hoje. Os líderes estão preocupados em mandar a igreja ter e não ser. Nós somos feitos para ser adoradores. Nós somos feitos para ser separados. Eu e você aqui somos estrangeiros. Quando eu morrer e o Senhor me levar, você pode ir lá em casa e ficar tudo que eu tenho lá. Amém? Amém? Ah, você está ligado, né?
Tá ligado, né? Nós vamos subir juntos. João 17:9. Vamos por quarto passo. Falta mais um só para a gente encerrar. Em nome do Senhor Jesus. João 17:9 diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus deu a mim e a você para Jesus cuidar. Através do sacrifício de Jesus, a nossa aliança foi refeita. Deu acesso agora eu e você entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Nós agora não dependemos de um homem mais para entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Eu e você não precisamos mais matar um animal, sacrificar ele, fazer altar, não. É só eu e você dobrar o joelho e pedir: Pai, tem misericórdia de mim, que ele vem a meu e o seu encontro. Quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. E para que isso aconteça, é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo que te afasta do Senhor. Você já viu como é que a igreja tem pessoas orgulhosas? Você já viu que tem pregadores que eles estão fazendo agora nas suas igrejas uma entrada que ele já entra lá da rua, passa atrás da parede, sai em cima do altar, entra dentro da cabine, fecha ele lá dentro, prega dali para ninguém encostar nele. É mentira que eu estou falando? Para você conversar com o líder ou seu pastor, você tem que ver se a agenda dele tem espaço. Ei, o bom pastor cuida das suas ovelhas. Jesus ia onde tinha ovelha ferida. Por isso que eu não posso ser líder de igreja. Sabe por quê? Enquanto tiver ovelha aqui conversando comigo, não vão conversando. Tem gente que fica assim: acabou o culto, o irmão quer conversar com você, quer uma oração, quer desabafar, o cara está lá, olhando o relógio. O irmão está até sem graça. Irmãos, nós recebemos de graça, então nós temos que dar de graça. Nós temos que quebrar o orgulho, porque às vezes o que o irmão vai te contar vai te dar ânimo para você continuar. Porque muitas vezes a gente acha que está passando problema. Tem irmãos que estão com problema maior e não desistiu. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar o coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Esvazia o coração hoje. Eu e você temos que esvaziar o nosso coração, para que o Espírito Santo preencha por completo. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Irmãos, as coisas que o mundo tem favorecem a carne, mas o fim é a morte. É por isso que é uma briga constante, a carne com o Espírito. Porque o Espírito quer te conduzir à verdade. A carne quer te conduzir à perdição. E o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quantas vezes você levantou pela manhã? Hoje eu vou fazer isso para me agradar o Senhor. Passa meia hora, você já fez tudo ao contrário do que você havia falado. Por isso que eu falei no início. Há uma briga constante dentro de nós. O velho homem com o Espírito Santo e o nosso adversário, que é Satanás.
lutando para que eu e você não sejamos cheios do Espírito. Doar e ajudar a manter o ministério, mas decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram ninguém. Deus então revelou esta mentira aos apóstolos Pedro, que confrontou Ananias. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas que vêm nessa campanha de hoje com uma causa na justiça de muitos anos. Hoje, irmão, você pode até ficar aborrecido comigo, não tem problema, mas você vai sair daqui entendendo a verdade. Tem muita gente que vem aqui falando assim: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa causa na justiça, a metade do dinheiro eu te dou. Aí Deus vai lá, tira o processo que está arquivado lá embaixo no fundo da gaveta, faz o juiz dar sentença e manda a empresa te pagar. Aí quando você chega lá e pega o envelope, você começa a contar aqueles bolinhos de 50, de 100, de 10. Você põe a mão na cabeça e fala assim: poxa, eu vou ter que tirar metade disso aqui para me dar para Deus. Deus não te obriga a fazer nada. Mas se você não tem condição de cumprir um voto, não faça. Porque senão você vai fazer voto de tolo. Ananias e Safira mentiram para o homem de Deus. O casal chegou e falou assim: vamos mentir para ele. Nós vendemos por esse valor, nós chega lá e fala que vendemos por esse. Rapaz, você pode estar mentindo para o irmão que você vê, mas para Deus você não mente. Quando ele chegou lá, ó, cadê, ó? O mesmo homem que sepultou o seu marido vai te levar. Não brinque com Deus. E tem muita gente brincando com Deus em cima do altar, achando que Deus mudou, que Ele não tem poder para fazer o que fez com Ananias e Safira. Toma cuidado. Atos 5:3. O coração de Ananias estava vazio da presença de Deus e cheio dele mesmo. Por isso, Satanás entrou e fez que ele mentisse. Coração vazio é obra para Satanás agir. Tem um ditado aí, né? Mente vazia, oficina do... Mente vazia, oficina do... Olha aí. Coração cheio de Deus, o que que faz? Faz coisas boas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque quando você estiver cheio de Deus, você vai chorar com o irmão do teu lado e vai consolar. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço da herdade? Irmãos, você pode até chegar perto de Deus e falar: Senhor, eu fiz a promessa. Só que eu estava em casa pensando: Senhor, se eu te der isso tudo, eu não vou conseguir fazer isso. Aí é você e Deus. Mas não faça voto. Não faça voto que eu e você não conseguimos colocar a mão para cumprir, como fez Ananias e Safira. E Satanás encheu o coração deles. Último passo: ore e vigie todo o tempo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Mateus 26:41. Quando ele diz: vigiar e orar. Não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. Sabe o que é que acontece com muitas pessoas? Quando ele peca, ele só usa o final do versículo. A carne é fraca. Mas antes de eu e você pecar, já acionou uma luz de alerta dentro de nós. Antes de eu e você pecar, o Espírito Santo fala assim: não faz isso. Não faz isso. Aí abriga o quê? Do Espírito para a carne. Aí depois nós erramos. A carne é fraca, mas o Espírito que está dentro de você, ele está sempre pronto. Ele nunca vai estar desatento. Ele está sempre pronto para mim e te alertar. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração, em contato com Deus, independente de onde você esteja. Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar orando na mente. Existe a oração em silêncio, mas na mente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo o que você pensa e tudo o que você fala. Vou te dar um exemplo. Quando Ana chegou lá no templo, ela não tinha mais voz para orar. Ela só mexia a boca. Mas Deus falou assim: Ana, eu sei que você quer um filho. Eu sei que você é estéril. Mas hoje, o seu voto me agradou. Vai para casa, lava o rosto, toma banho, faz a sua alimentação e guarda que daqui 9 meses Samuel vai estar no seu braço. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Eu encerro aqui essa mensagem. Para mim e para você. 5 passos para a libertação. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você acha que Satanás está preocupado com quem está lá fora? Não. Satanás está preocupado comigo e com você que ainda estamos aqui. Porque enquanto eu e você estivermos aqui, ele ainda não tem acesso de destruir a nossa casa. Mas o dia que eu e você nos ausentar da presença de Deus, a casa vazia, adornada, ele traz 7 pior do primeiro. Quem aqui já passou um processo de libertação doloroso, levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando. Imagina se eu e você deixar a casa limpinha, cheirosinha, e 27 espíritos pior do que o primeiro que foi embora. Então deixa o Espírito Santo hoje entrar dentro da sua casa, trancar a porta e levar com ele a chave, para ele nunca mais sair. Fica de pé. Eu não sei o que você tem enfrentado. Não sei o problema que você está passando. Não sei qual é a dificuldade que você chegou aqui hoje. Mas eu quero desafiar você na sua fé. Se você crê no que a Bíblia diz para mim e para você nesta noite, desde o primeiro versículo que nós lemos, você vai dar o passo que eu e você precisamos dar nessa noite. Eu vou ficar só com o primeiro. Que o Senhor me aceita hoje. E Ele se torna em mim o meu único e suficiente Salvador. Independente da estação que eu enfrentar, independente do deserto que eu passar, independente do grau que a fornalha esteja, independente de onde eu vou ser aprisionado, mas que Ele seja o único dentro de mim. E que Ele hoje seja o único dentro de você. Que Jesus hoje seja o primeiro. Que Ele seja prioridade nas nossas vidas. Porque o tempo está passando tão rápido. Nós estamos preocupados com tantas coisas. E tem deixado Jesus lá no final da fila.
ele tem que ser o primeiro. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas quando Deus se tornar o primeiro em nossa vida. Você crê nisso? Eu vou deixar o Espírito Santo te convencer. Porque a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, pelo meu Espírito. Quem vai te convencer a tomar o passo da mudança é o Espírito Santo. Eu não vou ficar aqui chamando, porque às vezes você vai ficar sem graça e vai vir porque eu estou te chamando. Quem tem que te chamar e testificar dentro de você é o próprio Espírito que habita dentro de você. Porque quando você estava ouvindo a mensagem, quando eu estava ouvindo a mensagem, ele me mostrou aonde eu e você precisamos consertar. Amém? Agora eu vou deixar um parênteses aberto. Se eu e você hoje morrermos, para onde eu e você vamos? Pare e pense agora.